Olá, meus queridos amigos da nossa Casa do Caminho. Que alegria poder retornar aos nossos estudos nesse novo ano, nesse novo ciclo, que nos permite que nós fortaleçamos nosso conhecimento com a doutrina espírita e principalmente nesse tesouro que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, com muita gratidão que nós nos reunimos nesse momento e pedimos autorização da espiritualidade para que possamos fazer o nosso estudo, mas principalmente o nosso pedido de que eles nos acompanhem, nos orientem, para que nossas mentes e corações estejam alinhados com o pensamento do mais alto. Então, nesse novo ciclo, nós vamos dando continuidade e hoje o capítulo é honrar o vosso pai e a vossa mãe. Esse capítulo é o capítulo 14, né? E nós vamos tratar dos itens 8 e 9, que são itens importantes para o nosso conhecimento e entendimento, porque ele fala, né, como quase tudo no Evangelho, mas nos toca muito diretamente. Fala da parentela corporal e parentela espiritual e a ingratidão dos filhos e os laços de família. Vamos pensar qual é o nosso primeiro núcleo aonde nós somos inseridos quando encarnamos no nosso planeta. Nós somos inseridos em alguma família, né? E essa família que nos recebe pode ser consanguínea, pode ser a nossa família biológica, pode ser a nossa família por afinidade, aquela que nos acolheu, que nos recebeu, que nos cuidou. De qualquer maneira, nós criamos os nossos laços. É nesse contexto que nós vamos formar o nosso caráter, que nós vamos formar as nossas crenças, aonde nós vamos construir os nossos limites. Então, esse cenário, digamos assim, ele é de extrema importância para nossa caminhada enquanto estamos aqui no planeta Terra. E nós vamos perceber, fazendo aqui nosso estudo, que essa relação, essa transição, né, através desses núcleos, eles têm raízes muito mais profundas, tanto espirituais como do ponto de vista terreno. Então, vamos começar aqui a falar sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. E ele fala assim: os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Bom, vamos entender isso. Quando que nós fomos formados, né? Quando que nós fomos criados? Nenhum de nós tem essa informação, né, de quando é feita. O que a gente sabe é que Deus cria de todo sempre. Então, nesse momento, nesse segundo que vocês estão aqui conosco, Deus está criando novos seres, novos espíritos que irão um dia chegar no patamar em que nós nos encontramos. E assim aconteceu conosco em algum momento passado, né? E por nós termos o conhecimento da reencarnação, nós sabermos que essa não é a nossa primeira estada aqui, né? Então nós já sabemos que apesar de eu ter vindo numa determinada família, a minha criação de espírito não é aqui. E só existe um Criador, que é o Pai, né? Então eu sou filha do meu Pai, por isso todos somos irmãos. Esse é o grande ensinamento que Jesus vem nos trazer. Somos todos irmãos porque somos todos filhos do Criador, do Pai, né? Então o espírito, ele já existia muito antes da formação desse corpo que nos recebe aqui. Mas o corpo precede o corpo. Claro, porque para a formação desse meu corpo foi necessário a união do macho fêmea
né, para que se formasse biologicamente esse corpo que recebe o meu espírito. Então é importante a gente entender isso, porque são, na verdade, dois laços, e é disso que ele fala, dessa parentela corporal e da parentela espiritual. Muito bem. Muitas vezes as duas se cruzam. Como assim as duas se cruzam? Com raríssimas exceções, e ele fala isso assim, nós encarnamos num núcleo que nos seja absolutamente estranho. De um modo geral, nós somos colocados, digamos assim, eu não gosto muito dessa expressão, mas me falta outra no momento, mas nós somos inseridos numa determinada família em função da afinidade que nós temos com aquele grupo, assim como com os laços que nós formamos e os comprometimentos que nós desenvolvemos em nossas outras encarnações. Então, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, na verdade, não são pessoas estranhas a nós, né? E nós vamos observando que no correr da nossa caminhada, nós vamos nos identificando mais com alguns familiares do que com outros. Daí nós muitas vezes falarmos assim, determinada mãe gosta mais de um filho do que do outro. Não se trata do gostar, porque esse sentimento materno ele é tão profundo, tão intenso e tão complexo que ficaria muito simplista alguém dizer que fulana gosta de mais de A ou de B. Não se trata disso. Mas é indiscutível identificar que existe uma afinidade maior ou menor com um ser ou com outro, né? Então, ter um olhar espiritual sobre isso facilita inúmeras questões familiares nossas. Quando eu não tinha conhecimento da doutrina espírita, eu falo que isso me auxiliou muito e eu trago essa experiência pessoal para vocês, porque muitas vezes essa é uma situação comum a todos. Eu tenho um irmão que nós nos damos muito bem, mas durante muito tempo eu acreditei fiamente, né, quando eu ainda não tinha o conhecimento da doutrina espírita, que minha mãe gostava mais dele do que de mim, né? Então isso é uma infantilidade, digamos, pela falta do conhecimento. E depois, com entender, porque ela se afemizava mais, o temperamento, o jeito, né, a forma de agir, de pensar, de sentir, era mais próximo, era mais similar com meu irmão do que comigo, e eu com meu pai, né? Então vejam que as coisas são... E a gente usa um termo muito comum aqui na Terra, que a gente fala assim, fulano puxou o pai, puxou a mãe, né? A gente não fala isso. Na verdade, ninguém puxa nada. É claro que nós recebemos a educação e nós somos sensibilizados por essa educação, nós somos tocados e nós somos modificados a partir do meio em que nós somos inseridos. Sim, sem dúvida. Mas o que nós trazemos são as afinidades. E as afinidades, elas são tão fortes, elas são tão intensas, que elas fazem com que nós reencarnemos naquele determinado núcleo. Porque nós temos uma missão, porque nós temos um resgate, porque nós temos um compromisso com aquele grupo, com aquele núcleo, ou simplesmente porque é onde nós vamos nos sentir melhor. Então lá nós somos colocados para atuar. Então é muito importante a gente entender, existe uma parentela corporal, claro, né? É onde é a nossa família biológica, onde nós fomos gerados, é onde nós trazemos as nossas questões genéticas, é onde nós nascemos e crescemos, mas existe a parentela espiritual. E, como eu já falei, quase sempre essas duas se cruzam em função de nós estarmos aqui, não de uma forma à toa. Senão eu iria encarnar hoje aqui, na próxima encarnação no Japão, na China, no outro, sem nenhum compromisso, sem nenhum laço. Mas o que a gente percebe, às vezes, é que quando nós vamos num outro país, por exemplo, quando a gente viaja ou num outro lugar, uma outra cidade, muitas vezes nós nos identificamos muito claramente. Porque pode ser que nós tenhamos vindo
naquele grupo, numa outra época daquela região. Então essa identidade ela também acontece dentro da parentela. O que a gente não pode esquecer nunca que nós somos espíritos na nossa essência. Nós não somos essa pessoa, nós não somos esse ser encarnado aqui agora, né? Que tem um nome, que tem um sobrenome. Nós somos espíritos vivenciando esta experiência no momento. E isso faz com que nós tendo conhecimento, tendo essa informação, tendo esse entendimento, observarmos o nosso núcleo familiar como sendo uma grande escola. Né? Nessa grande escola nós temos o diretor e a diretora, né? ou as outras formas familiares possíveis, nosso avô, nossa avó, nosso pai, nossa mãe, enfim, nós temos as pessoas que dirigem aquela família e tem os outros núcleos que são nossos irmãos, nossos primos, nossos sobrinhos, e nós precisamos procurar atuar nesse nosso núcleo da melhor forma possível, porque se nós formos inseridos neste contexto, é porque ele era necessário para nós e para aquele grupo, por mais difícil que isso possa nos parecer. Então nós nunca podemos esquecer que existe um propósito, porque absolutamente nada na natureza, nada do que Deus faz, nada do que é criado, como está escrito, nenhuma folha que cai, nenhum fio de cabelo que cai da nossa testa está fora do conhecimento e do entendimento do Pai. Então existe um propósito para cada um de nós. É claro que o nosso livre-arbítrio vai pautar a nossa caminhada. Né? Eu posso passar pela minha família achando que a minha família é muito desagradável, né? E fico perdendo a oportunidade de perceber aquele cenário que aonde eu posso atuar e ser um elemento importante e modificador naquele cenário, ou posso simplesmente me isentar, não querer fazer parte e ir em busca de outras escolhas na minha vida e deixar aquela história passar. Pela lei da reencarnação, pela lei de causa e efeito, se eu faço uma opção por essa segunda atitude, né, certamente eu retornarei naquele núcleo e terei um pouco mais de dificuldade, porque eu desperdicei a minha oportunidade de vivenciar aquela experiência com aquelas pessoas naquele momento que era importante para mim e para eles. Então vamos observar muito atentamente quem são as pessoas que vieram no nosso núcleo familiar, junto conosco. Quem é aquela prima difícil, aquele irmão mais complicado, ou eu sou a pessoa complicada, por que eu não consigo me relacionar com A, B ou C, ou por que eu tenho tanta facilidade, tanto apego e tanto amor por aquela mãe, ou por aquele irmão, ou por aquele sobrinho, né? Vamos começar a olhar uns para os outros como espíritos que somos todos nós e que precisamos ter essa percepção para que a gente possa atuar melhor diante desse contexto que nos foi colocado. Então, voltando aqui para o nosso evangelho, a explicação, né? Após duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo nos espíritos através de várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Então, assim, mas você não falou que uma estava ligada à outra? Sim. Em algumas situações vão acontecer que aquela necessidade reencarnatória naquele determinado núcleo foi exclusivamente para que pudesse acontecer a vida. Então as famílias se extinguem. Às vezes a gente fica sabendo de casos de pessoas que
encarnaram, tiveram um único filho, não tem mais nenhum parente e aquela família, aquele núcleo se extingue, né? Então é um núcleo frágil no sentido de não ser uma família de continuidade, porém houve uma necessidade ali para aqueles espíritos envolvidos que eles aqui estivessem, e a partir desse momento eles vão seguir se associando a outros núcleos familiares que também evidentemente têm algum contexto passado na vida. E os laços espirituais, as famílias espirituais, elas são imensas. Então quando a gente fala assim, eu perdi o meu pai, a minha mãe desencarnou, como que vai ser a minha vida daqui em diante? O que a gente tem que pensar? Quantas existências eu já tive? Eu não sei, mas com certeza muitas, né? Para que eu pudesse estar hoje nessa condição, com esse nível de inteligência, de percepção do mundo, né? Nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, já próximos de um mundo de regeneração, então eu já tive muitas existências. Se eu já tive muitas existências, eu já tive muitas mães, eu já tive muitos pais, eu já tive muitos irmãos, eu já tive muitos filhos, eu já fui pai, eu já fui mãe, eu já fui filha, eu já fui irmã, já fui irmão. Então, assim, quando eu amplio esse meu foco, eu percebo o seguinte: quando eu retornar ao plano espiritual, quem eu vou encontrar? A minha mãezinha que eu amo e que eu tenho a lembrança, né, desta vida? Claro que sim. Mas também todas as outras mães que fizeram com que eu seja a pessoa que eu sou hoje, né? Então existe uma família gigantesca, existe uma história, uma raiz muito mais profunda, que é a que eu preciso trabalhar, acreditar e confiar. Isso faz com que eu não sofra tanto, né, com o afastamento temporário dos nossos queridos, e faz com que eu compreenda que eu faço parte desta cadeia humana, né, dessa grande família universal. Nós percebemos isso muito mais claramente quando a gente está num grupo que é afim, né? Vamos lembrar dos nossos encontros na casa espírita. É muito comum nós reencontrarmos a nossa família, que a gente chama família espiritual. Porque lá é como se, como nós somos trazidos por um mesmo objetivo, nós nos encontramos e é uma alegria muito profunda. Temos verdadeiro sentimento de fraternidade, de irmandade com determinadas pessoas. Com outras nós nos sentimos acolhidos como se fôssemos filhos. E por que não? Né? Então, são sensações que são muito claras. Né? Nesse período que nós ficamos longe por conta da pandemia, ainda estamos, nós sentimos muito falta, né, de determinadas pessoas que nós abraçávamos com frequência e que nós gostávamos muito, nos sentimos muito acolhidos como filhos. Né? Então, essa experiência, ela é uma experiência muito interessante que nos faz mostrar, né, que nós somos muito maiores, que a nossa família é muito maior. Então, Deus nos permite essas pequenas pinceladas aqui no plano terreno, mas nós precisamos estar despertos para que a gente possa perceber que a obra da criação não é só esse nosso contexto, né? Então, vamos ampliar o sentido de família que nós entendemos, para nós não ficarmos mais, né, com aquela ligação só do sangue, né, que as coisas precisam ser para a minha família. Né? Isso é uma cultura muito antiga, onde era necessária a preservação do núcleo para que houvesse a continuidade, né, da espécie humana. Não mais é necessário para nós esse sentimento. Pelo contrário, agora nos cabe a fraternidade, a falta de fronteira. Nós precisamos quebrar as fronteiras e trazer todos, em qualquer parte do mundo, para a nossa grande família interior no nosso coração. Quando nós passamos para o item 9, que já entra nas instruções dos espíritos,
nós temos esse item que é bem longo, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Quem traz esse texto lindíssimo, que ele tem 2, 4, 6 páginas, e ninguém pode deixar de ler, né, em todos os seus detalhes, é Santo Agostinho. Por que Santo Agostinho, né? Era importante que fosse alguém que tivesse muita retidão, de um espírito que tivesse assim muita retidão nas palavras, muita assertividade no que dissesse, muita clareza nessa instrução, dada a importância deste item, né? Quando nós nos referimos sobre ingratidão dos filhos, e isso é muitas vezes mais comum do que nós observamos, nós precisamos lembrar de que pontos importantes, né? Depois vocês todos vão ler com calma essa instrução de Santo Agostinho, né? Vamos pegar aqui um pedacinho. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e insaciados desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém mais adiantados do que outros, é dado, entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências das suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegar a Deus, uma só é a senha, a caridade. Então ele vem falando de quê? Das nossas dificuldades que nós encontramos, principalmente no nosso núcleo familiar. Então, existem muitos embates entre mães e filhos, pais e filhos, entre aqueles tutores e seus filhos. Que nós, o grande ensinamento desse capítulo é que nós não deixemos que esses embates, essas dificuldades, esses entraves possam tirar a coisa mais preciosa que nós trazemos, que é a gratidão que nós devemos ter aos nossos pais. Por que gratidão? Ah, mas o meu pai não é aquela pessoa que eu imaginava. O meu pai é um pai violento. A minha mãe é uma mãe ingrata. A minha mãe não cuidou de mim. A minha mãe me relegou. Bom, pode acontecer? Pode. Acontece com frequência, muito mais do que a gente pode imaginar. Devemos ficar, perdoamos e continuamos a vida? Não, muitas vezes não é possível sequer a convivência, né, com essas pessoas. Mas o que é importante para Deus? Que nós compreendamos o processo. Se nós somos espíritos em caminhada, se nós estamos aqui aprendendo, melhorando, e se num determinado momento foi dado ao ser a oportunidade da maternidade e da paternidade, nem sempre esses espíritos conseguiram compreender a grandeza desse trabalho. E nós temos, se nós já compreendemos, nós precisamos respeitar o momento de dificuldade daquele espírito. Então, se eu sou filho, aquele filho ferido, digamos, né? Eu não preciso retribuir da mesma forma, eu não posso retribuir da mesma forma. Pelo contrário, eu preciso devolver em forma de amor a coisa mais preciosa que eu já recebi, que é a minha vida. Porque se eu estou me manifestando hoje aqui, diante de vocês, e se vocês estão se manifestando neste momento, ouvindo esse estudo e se manifestando no mundo e tendo a possibilidade da escolha do caminho de vocês, isso só é possível porque em um dado momento houve um pai e uma mãe, ou um pai e uma mãe, que permitiram essa possibilidade, né? Então, a vida, ela é possível no nosso mundo terreno a partir desta união biológica. E se esta união biológica prosseguiu e na gestação, tenha sido ela de que forma tenha sido
acontecido e hoje nós estamos vivos, nós precisamos nos ajoelhar e beijar os pés dos nossos pais e das nossas mães, independente do que eles tenham feito. Não é? Isso não quer dizer que nós compactuemos com alguns erros muito pesados, difíceis que acontecem na nossa caminhada, mas nós precisamos ser gratos, respeitosos com esses seres que nos possibilitaram nós estarmos aqui e avançarmos, porque ninguém sai da encarnação atrás do que quando chegou. Mesmo que tenha tido uma encarnação coberta de erros, aquelas experiências irão se refletir na sua caminhada e no plano espiritual será feito todo um trabalho para que esse espírito possa despertar. Então, se nós estamos tendo a oportunidade da vida e os espíritos nos dizem que existe uma fila imensa de espíritos querendo reencarnar, aguardando a oportunidade, se nós estamos aqui vivos, respirando, capazes, potentes, pensantes, seres atuantes que somos, nós precisamos ser muito gratos e caridosos com os nossos pais. Né? E muitas vezes existem muitos descuidos na idade mais avançada dos nossos idosos, onde os filhos entregam essa responsabilidade do cuidado, né? Ou a um asilo, ou uma casa de caridade, ou internam, ou botam um cuidador, né? Se tiver a possibilidade, e se isentam do momento mais sublime da relação entre pai e filho, né? Que é o momento onde vai haver o rompimento desse laço de forma temporária, mas fisicamente. Então, muitas vezes, aquele nosso paizinho, aquela nossa mãezinha já não está mais em condições mentais de estar tão presente, de compreender tantas as coisas, às vezes já demenciando. E esse momento é um momento de precioso nessa relação de pais e filhos, assim como quando a criança era pequena, os pais tiveram o trabalho de ensinar a falar, ensinar a ler, ensinar a andar, ensinar a comer, né? E muitas vezes nós temos a possibilidade, o presente de retribuir da mesma forma em cuidados com os nossos idosos. Então, que todos nós que somos filhos, que temos a possibilidade, às vezes muito trabalhosa, né, de cuidar dos nossos pais, que nós agradeçamos a Deus, que nós fortaleçamos o laço familiar, que é um laço, na verdade, espiritual muito forte e que nós possamos não deixar passar essa oportunidade quando ela se fizer presente para nós. Né? Que nós abracemos muito os nossos pais e as nossas mães, que nós digamos muito, que amamos muito, que nós os perdoamos, que nós muitas vezes até dizer nós não conseguimos ainda perdoar, mas nós amamos e agradecemos pela vida. Essa é a grande lição que Santo Agostinho deixa para nós aqui nesse capítulo, para que nós não percamos essa oportunidade, que nós fortaleçamos essa caminhada para que quando nós retornarmos ao plano espiritual, nós encontremos todos aqueles com os quais fizeram parte da nossa grande raiz familiar. Né? Porque se hoje nós somos a pessoa que somos, se hoje nós temos os desejos, as vontades, os ímpetos, tudo isso fez parte de uma grande constelação que se preparou, né, durante muitos séculos para que nós estivéssemos aqui nesse momento. Então sejamos gratos pela vida, sejamos gratos pela oportunidade que nos foi dada por esses seres que nos antecederam, né? Nossos avós, nossos pais, nossos tios, irmãos mais velhos, aqueles que tiveram o trabalho de nos receber, nos cuidar e fazer com que nós estivéssemos aqui hoje. Então, caridade, gratidão, laços de família são
muito importantes, que nós compreendamos, né? E como ainda não estamos tendo a oportunidade de estar próximos visualmente, materialmente dos nossos antepassados, que nós honremos o nosso pai e a nossa mãe da melhor forma que for possível. Que na graça de Deus Pai tenhamos muita luz, muita serenidade nessa caminhada e nesses momentos preciosos da nossa vida. Muita paz a todos, que nosso querido Dr. Herman e toda a sua equipe espiritual possa nos amparar, nos cuidar e nos conduzir, né, através dos esforços da caridade e do trabalho do bem, mais próximos a Deus. Muito obrigada, fiquem todos com Deus.